de fé, palavra de cura, palavra de bênçãos, palavra de ensinamentos. Palavra do dia com o pastor Adalto Mateus Vitória. Vamos aqui, amados, discorrer na Bíblia. Paulo, a preocupação do apóstolo São Paulo. Ele foi um que gerou, entre os 12 apóstolos, ele gerou mais produtos da parte de Deus, produtos espirituais. Você sabia que você é um gerador de produtos? Produtos mundanos, pecaminosos ou produtos de salvação? Ninguém, ser humano nenhum, é sem influência ou não é um gerador. Ou você gera poder, influência para o mal, ou você gera influência, poder para o bem. Paulo, o apóstolo, ele foi um dos 12, ou foi ele um dos 12 mais influenciador, gerador de boa influência a Cristo, ao Evangelho. E ele preocupava com a igreja a qual ele apacentava, em vê-la um pouco distraída com outras coisas. Veja aqui em Gálatas capítulo 1, verso 6, ele chegou a puxar a orelha dos seus crentes ali da Galácia. Ele disse: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Maravilho, fico perplexo. Ele estava puxando a orelha dos irmãos lá da igreja da Galácia, porque eles estavam esquecendo dos princípios que Paulo os havia colocado em Cristo, no Santo Evangelho. Eles estavam desviando para outras doutrinas. Doutrina errada não começou agora, isso vem de longe, lá de Gênesis 3. Quando Deus estabeleceu a sua sã doutrina, a serpente de Apocalipse 12, verso 9, que é o diabo, o dragão, já veio lá em Gênesis 3 para inserir a falsa doutrina em Eva e em Adão, o que ele conseguiu. Então, a falsa doutrina vem cavalgando lá de longe. E aqui ela estava na igreja de Paulo, igreja de Gálatas, deixando o verdadeiro evangelho para seguir outro evangelho. Paulo preocupado. E aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 4 e 5, tratando-se também da igreja de Paulo, a igreja que estava em Éfeso. Paulo era o pastor da igreja de Éfeso. Paulo foi o primeiro mensageiro à igreja gentílica. E ele foi o pastor da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso começou com grandeza, com presença de Deus, e terminou sem presença de Deus. Veja bem como a coisa discorre ao passar dos dias. Você que é um antigo, ancião, vocês lembram disto? Eu tenho já 61 anos, vou fazer agora. Eu me lembro, quando eu era garoto, crente era crente mesmo. A palavra de um crente era como uma promissória, era documento. Hoje, a coisa tem mudado. O comportamento dos crentes parece que entrou uma anestesia mundana e os comportamentos mudaram dos chamados protestantes. Eles não protestam mais contra o pecado, aliás, fazem advogar pecado. Como que passou rapidamente, como Paulo está puxando a orelha dos crentes de Gálatas. E aqui em Apocalipse 2, verso 4 e 5, o anjo que pediu João para escrever o que ele falara, também está puxando a orelha dos crentes lá da igreja efesiana. A igreja efesiana fundada por Paulo. Veja o que aconteceu com ela.
Deus dizendo, usando o anjo para dizer: tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Veja, a igreja de Éfeso deixou, escorregou do primeiro amor, primeiro ensinamento, e começou a deixar seus espíritos serem transtornados, invadidos. A invasão de espíritos maus começou aqui na era gentílica, lá na primeira era ainda, na era de Éfeso. A invasão de doutrinas erradas. Aí o anjo, em verso 5 de Apocalipse 2, continua chamando a atenção. Lembra-te, pois, de onde caíste. Amados, isso é para nós também, igreja, agora do século 20, século 21. Lembra, igreja, amados irmãos evangélicos, lembra-te de onde caístes, de onde desviaste daquele temor. Eu sou do tempo em que crente era crente. Eram crentes verdadeiros naquele tempo. Eu era garoto, participei de muitos cultos evangélicos, ainda criança de 5 anos. Quando se falava línguas estranhas, eram verdadeiras. Não era essa baderna decorada hoje, não. Profecias, não era de quem sabia da vida do outro e aí saía dizendo: eis meu servo, meu servo. Não, eram profecias verdadeiras que cumpria. Era o tempo que crente era crente, eram realmente cristãos. Mas ao passar dos anos, a idade, as pessoas vão se acostumando com o evangelho e as tentações do mundo vão entrando dentro da igreja, e tem acontecido hoje do jeitinho que aconteceu lá na primeira era, a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal. O que tem o castiçal? A luz. Tirarei a tua luz se não te arrependeres, ou seja, se não te consertares. Razão pela qual estamos vendo isto hoje a olho nu no cenário da história da igreja moderna. Não mais é aquela igreja iluminada pelo evangelho, ela é uma igreja iluminada pela teologia humana, a teologia formal, pecaminosa, chamada tudo pode, não tem problema, tudo pode. Esta não é a teologia de Paulo, da Bíblia. Não, a teologia da Bíblia é que preto é preto e branco é branco, certo é certo, errado é errado, não há meio termo, que tanto faz, tanto fez. Não existe este verbo na Bíblia, tanto faz, de qualquer jeito está bom. Não, ou você está lá no quadro de Lucas 16, verso 19, na região dos perdidos, ou na região dos salvos, onde estava Lázaro e o mancebo de qualidade. Não te enganes, que você, vivendo uma vida relaxada, vai para a região dos salvos. O mancebo de qualidade deixou ser enganado por um pensamento de não faz mal, e o final dele foi decepcionante. Aos gritos ele gritava para Abraão, que estava do lado de lá da região dos salvos: vem ajudar-me a tirar desta chama. Mas não teve mais tempo, porque o tempo de escolha enquanto vivemos, depois que morre, não há mais como escolher. Você vai para a região que você escolhe nela aqui, em vida. Pense nisto, cristianismo não é coisa que se brinca. Então o anjo está repreendendo a igreja de Éfeso em Apocalipse 2, verso 5. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te, pratica as primeiras obras, primeiro amor. Se você não fizer isto, brevemente a te virei e tirei do seu lugar o teu castiçal, a tua luz, se não te arrependeres. Não queira você viver em trevas espirituais. Você será um homem confuso, viu? Uma mulher confusa. Volte para o evangelho, o antigo evangelho. Deus não mudou. Os homens mudam, mas Deus não mudou.
Venha, eu estou te convidando. Entre em nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Nosso endereço de nossa igreja aqui em Brasília está ali em Taguatinga Norte e ali no entorno de Brasília, no Novo Gamo, bairro Pedregal. Procure o endereço, os dias de culto, vai lá. Tudo o que eu quero é te ajudar. Vem, ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Deus te abençoe.